Existem coisas na vida que são muito importantes pra gente, certo? Coisas pelas quais a gente se esforça, estuda, dedica tempo e investe. Você, por exemplo, provavelmente estudou anos para passar pela escola, para se formar, para se especializar. Em algum momento, você deve ter aprendido a dirigir, se preparado muito para enfrentar testes, desafios, situações importantes e provavelmente você também investe tempo e esforço para conquistar os seus sonhos e os sonhos de quem você ama, né? Mas e se eu te disser que existe uma coisa que impacta todos esses aspectos da vida, mas para a qual você talvez não tenha recebido tanta orientação, estudado tanto e investido tanto? E se eu te disser que é algo que começou bem aqui, quando você ainda era invisível e que continua influenciando suas atitudes, suas escolhas e a vida de quem se relaciona e depende de você? E se eu te disser que se todo o esforço, tempo e recursos que são investidos em tantas coisas fossem também investidos nisso, não apenas a sua vida, como também a sociedade, a economia, a educação, a saúde, a segurança e o mundo poderiam ser muito melhores? Você quer saber do que eu tô falando? Do melhor investimento que podemos fazer, o investimento em educação familiar. E o seu primeiro passo em direção a ela começa agora. Família, o melhor investimento. Para entender por que o investimento na família é tão importante, é bom esclarecer que tudo começa desde muito cedo. É na família que a vida nasce, e o impacto que a família causa já nos primeiros anos de uma criança é impressionante. Pensa um pouquinho, como foi a sua infância? Como tem sido a infância dos seus filhos ou dos seus netos? Você tem ideia de como esse período pode impactar completamente o futuro de uma pessoa? Pois eu te conto. Um pesquisador chamado James Heckman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, fez um estudo mostrando que quanto mais cedo se investe no desenvolvimento da criança, maior é o retorno para a sociedade. Mas que tipo de investimento? Que tipo de retorno? Heckman provou que para cada $1 investido em uma criança de 0 a 6 anos, o retorno para a sociedade seria de $13. Fazendo uma comparação com o investimento financeiro comum, é como se você estivesse aplicando esse valor e depois recebesse de volta 13 vezes mais. Esse estudo ficou conhecido como a curva de Heckman. O Heckman chegou a essa conclusão por uma razão bem interessante. O cérebro da criança é muito mais sensível e adaptável a mudanças e aprendizados nos primeiros anos da infância. É como se esse período fosse o pico, o auge do desenvolvimento dela. Isso quer dizer que as 4 principais áreas de desenvolvimento da criança, que são o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento socioemocional, vão ser muito impactadas pela forma como foram estimuladas nos primeiros anos da infância. E não para por aí. O desenvolvimento dessas 4 áreas impacta totalmente o futuro dessa criança em fases e questões muito importantes da vida dela, como o desempenho na escola, o tipo de profissional que essa criança vai ser, suas chances de emprego e nível de renda, sua saúde física e mental até a velhice, sua forma de agir nos relacionamentos e também a família que essa criança vai formar um dia. Pensando em um nível ainda mais amplo, essas questões estão muito relacionadas com problemas sociais sérios que a gente enfrenta atualmente, como a qualidade da educação, trabalho, economia, gastos com a saúde pública e privada, violência e segurança, superação da pobreza e de desigualdades. Dá para acreditar que cuidar bem da criança dos 0 aos 6 anos de idade impacta em tudo isso? E onde esse cuidado começa? Em casa, na família. E à medida que essa criança cresce, a importância de um ambiente familiar saudável e aberto vai ficando mais forte, mais evidente. Você se sentia compreendido pela sua família? Você sente que na sua casa há espaço para o diálogo, para que as pessoas ali possam falar sobre o que elas realmente sentem? Hoje,
Já se sabe que quanto melhor é a comunicação entre pais e filhos, melhor é a saúde mental e menores são os índices de suicídio entre adolescentes e jovens. E a coisa é tão séria que, de acordo com um levantamento recente feito aqui no Brasil, nós somos o segundo país com o maior número de suicídio entre adolescentes e jovens. A cada 45 minutos, alguém entre 15 e 29 anos tira a própria vida. Mas tudo isso pode ser muito diferente. O futuro de um jovem ganha novas cores e possibilidades quando existe em casa um ambiente de acolhimento e de incentivo. Um excelente exemplo disso é quando olhamos para o aspecto profissional desse jovem. É a partir de uma relação de qualidade com os pais que se desenvolve questões morais e psicológicas decisivas para o sucesso profissional. Mas por quê? Porque o apoio dos pais impacta totalmente a percepção, o interesse e as decisões de um jovem sobre a sua própria vocação, educação e carreira. Aqueles que veem os pais como apoiadores têm muito mais probabilidade de enxergarem o trabalho como uma parte importante da vida, de crescerem profissionalmente e de acreditarem no próprio sucesso profissional. Além disso, as chamadas soft skills, habilidades que são extremamente valorizadas no mundo do trabalho do século XXI, como cooperação, comunicação, criatividade, perseverança, visão de futuro, pensamento crítico e inteligência emocional, são características e comportamentos que são desenvolvidos de forma mais natural, eficaz e duradoura em casa. E não para por aí. Uma ampla pesquisa feita por duas especialistas americanas, chamadas Susan Whiston e Brianna Keller, investigou o impacto da família no futuro profissional de um adolescente. E olha só! Ao compararem duas categorias de influência familiar, a primeira ligada à condição financeira, tipo de trabalho e escolaridade dos pais, e a outra ligada à qualidade das relações familiares, ao apoio e ao suporte afetivo, adivinha? A conclusão foi de que o impacto da qualidade do relacionamento familiar na carreira de um jovem é muito maior do que o impacto ligado à condição econômica. E mais, uma outra pesquisa mostrou que crianças pobres criadas em um ambiente familiar positivo tiveram 80% de chance de alcançarem níveis financeiros mais altos na vida adulta, enquanto aquelas que cresceram em famílias instáveis tiveram 4 vezes mais chances de terminarem a vida mais pobres. Isso nos mostra que, ainda que questões relacionadas à renda familiar tenham sua influência no desenvolvimento profissional de um adolescente, ter uma família que funciona bem impacta muito mais. Traduzindo, dinheiro é importante, mas não tanto quanto a família. Investir em uma família saudável que se ame e se apoie pode ter o poder de compensar desvantagens e desigualdades e de ser o maior impulsionador para as pessoas terem sucesso na vida e alcançarem condições muito melhores que a dos seus pais. Uma família que funciona faz o ponto de chegada ser muito superior ao ponto de partida. E quando aquela criança que se tornou um adolescente e depois um jovem se torna um adulto e forma a própria família, tudo que foi absorvido e aprendido lá atrás vai impactar esse novo lar. E da mesma forma, a dinâmica dessa nova família também vai impactar a vida desse adulto. Já parou para pensar o impacto que a sua família teve e tem na sua vida? A família impacta totalmente o seu desempenho no trabalho, impacta a sua vida financeira, sua saúde física e mental, a forma como você se relaciona com outras pessoas e até a firmeza dos seus valores e do seu caráter. Pesquisas que relacionam trabalho e família mostram que quanto melhor o convívio que o profissional tem com a sua família, maior a produtividade, a criatividade, a capacidade de trabalhar em equipe, de inovar e de se desenvolver na carreira profissional. Estudos também mostram que habilidades como perseverança, motivação, autoestima, autocontrole e consciência, habilidades que são desenvolvidas e reforçadas na família, têm um impacto muito mais significativo no sucesso pessoal, na vida adulta, que o QI e as habilidades cognitivas. Dá para acreditar?
E ainda falando de trabalho, segura essa aqui. O International Center for Work and Family, organização que faz parte da IESE Business School, uma das maiores escolas de negócio do mundo, que é referência em responsabilidade familiar corporativa, provou que pessoas que trabalham em empresas familiarmente responsáveis, ou seja, aquelas empresas que enxergam a importância da família e adotam programas para ela, apresentaram um desempenho profissional 19% superior e nível de comprometimento 4 vezes maior que a média geral. Pois é, o mundo já percebeu que profissionais com uma família saudável trabalham muito melhor. E nesse impacto da família na vida adulta, a gente precisa destacar também 2 temas muito importantes. E o primeiro deles é o casamento. É bom dizer que um casal já é uma família. É como um time em que os 2 precisam jogar juntos e enfrentar os desafios juntos para as coisas funcionarem bem. Mas o que acontece muitas vezes é que o casal tem dificuldades de se comunicar, não consegue lidar bem com os conflitos, não entende a raiz dos problemas e, o pior, não busca ajuda. E as consequências de um relacionamento que vai mal não atingem só o casal. Se eles já são pais, atingem os filhos também. A falta de harmonia no casamento leva pais a terem muito mais dificuldade para criar e educar seus filhos do que aqueles que têm um casamento saudável. Por isso, é tão importante deixar os tabus de lado e entender que, assim como as outras áreas da família, o casamento também pode precisar de ajuda. Hoje já se sabe que a educação conjugal melhora muito a qualidade da relação, as habilidades de comunicação, a forma de resolver conflitos e até o comprometimento com o casamento. O segundo ponto importante sobre o impacto familiar na vida adulta é a saúde. Várias pesquisas mostram a relação entre a família e a saúde física e mental de quem faz parte dela. Falando de prevenção, estudos identificaram que fatores de risco para doenças como câncer, diabetes e problemas respiratórios e cardiovasculares são melhor evitados no contexto familiar. E olha só, identificaram também que quanto melhor a relação do casal, melhor a saúde cardiovascular e menores os riscos de doenças relacionadas. Quando se fala em tratamentos e recuperação de pacientes, a importância da família é impressionante. Essas pesquisas mostraram que o suporte emocional e o envolvimento familiar são decisivos para que o paciente abrace um tratamento e se adapte aos processos de recuperação, reabilitação e a adesão de novos hábitos. Isso vale também para a saúde mental. Ter o apoio da família é fundamental para a prevenção e recuperação de transtornos psiquiátricos e para vencer experiências de trauma e crise. Pois é, você percebe como a família está ligada a tudo? E depois de percorrer todo esse caminho, aquela criança que se tornou um adolescente, depois um jovem, um adulto e que por fim é um idoso também vai sentir muito impacto da família nessa fase final. É da família que vão vir não só as alegrias e os frutos de toda uma vida, mas também o acolhimento e o amparo para enfrentar os desafios da terceira idade e concluir essa jornada com dignidade, respeito e amor. Como você viu, a família influencia todas as fases da vida de uma pessoa, desde a gestação até o seu último dia, gerando impactos pessoais e sociais que passam de geração em geração. E quando se entende que a família é de fato o melhor investimento que alguém pode fazer, muitas histórias começam a ser reescritas. Lembra do que falamos lá no começo, na conclusão de James Heckman? Se investir $1 na primeira infância gera um retorno de $13, imagina o investimento em toda uma família. Quanto vale tudo isso? Qual o retorno do investimento em ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor? Qual o retorno de se investir em um casamento melhor? Em construir relações que valham a pena com as pessoas que a gente ama? Em terminar sua jornada sabendo que você fez o melhor? Nós aprendemos a investir em tantas coisas que entendemos que são importantes,
Mas investir tempo, cuidado e esforço na mais importante delas traz altas taxas de retorno não só para a sua história, mas para a história de quem você ama e de toda a nossa sociedade. Família, o seu melhor investimento.